Criptomoeda divulgada pelo presidente argentino Javier Milei nas redes sociais faz investidores perderem mais de US$1 bilhão. Milei agora é investigado por suposta fraude e, se comprovado, pode sofrer impeachment. A sobra do bilionário, influência de Elon Musk sobre o presidente americano Donald Trump, cresce e a imprensa questiona sobre uma possível tomada hostil do governo americano. Um cargo de conselheiro oficial, medidas tomadas por Musk levantam polêmica sobre possível conflito de interesses na desregulamentação de itens como inteligência artificial. E ainda eleições na Alemanha. 3 partidos concorrem ao governo neste fim de semana. Pleito foi antecipado e deve definir quem irá comandar o país: a extrema-direita, a direita ou o partido de centro-esquerda de Olaf Scholz. Meu nome é Soraya Lawande, vocês já me conhecem. Pela próxima meia hora seguiremos juntos, te atualizando dos principais destaques do mundo. O JP Internacional já está no ar. Na Argentina, uma publicação do presidente Javier Milei na rede social X fez investidores perderem mais de US$1 bilhão. Na publicação, Milei divulgava uma nova criptomoeda que teve grande valorização e logo depois uma desvalorização de cerca de 95% em poucas horas. Acompanhe na reportagem de Camila Yunis. O presidente argentino Javier Milei divulgou recentemente uma nova criptomoeda. A publicação no X divulgava a Libra. Milei afirmou em sua publicação que o ativo seria a base para um projeto para financiar pequenos negócios na Argentina. O projeto foi chamado de Viva la Libertad, em referência a seu slogan de campanha. Pouco depois de ser lançada, a moeda já havia atingido milhares de investidores, que julgaram o apoio do presidente como credibilidade estatal do ativo. Mas antes da postagem, o ativo não tinha registrado nenhuma movimentação. Inicialmente valendo 25 centavos de dólar, rapidamente a moeda passou a valer $5,54. As primeiras compras tiveram um valor elevado. Uma única compra de mais de $3.500.000 foi registrada, além de outras 4 compras iguais de $250.000 cada. Segundo as investigações, esse tipo de transação é característica de robôs. Mas para que esses robôs fizessem a compra, precisariam de uma única informação: saber que Milei havia feito a publicação divulgando a moeda. Em pouco tempo, 80% das cotas estavam nas mãos de poucos investidores, o que é um grande risco. Depois da forte alta, quem tinha algum ativo da moeda divulgada por Milei começou a vender para que pudessem garantir os lucros. A manobra, conhecida como puxada de tapete, é feita pelos próprios desenvolvedores da moeda. Eles compram ativos, atraem novos investidores e pouco depois se desfazem da participação, derrubando a moeda a se desvalorizar rapidamente e deixando investidores tardios no prejuízo. Depois do caos instaurado, Javier Milei apagou a publicação e afirmou não estar ciente dos detalhes do projeto e garantiu não mais difundir a informação para evitar maiores problemas. Com a polêmica, uma investigação urgente foi instaurada. E agora, caso o resultado da apuração indicar que Milei pode ter se beneficiado da movimentação da criptomoeda, o presidente argentino pode ser acusado de fraude e afetar sua credibilidade e confiança. Parlamentares da oposição afirmaram que Milei pode enfrentar um processo de impeachment no Congresso. O governo negou oficialmente qualquer ligação com a Libra e tomou medidas em resposta ao escândalo. Primeiro, deu intervenção imediata ao gabinete anticorrupção para determinar se houve conduta imprópria por parte de alguém membro do governo nacional, incluindo o presidente. E depois, Milei anunciou a criação do que eles chamam de Unidade-Tarefa de Investigação, que vai funcionar sob a órbita da Presidência da Nação, liderada por Karina Milei, irmã e braço direito do presidente, e terá a função de analisar o caso. Esta não é a primeira vez que o representante do governo argentino promove um ativo criptográfico, e não é a primeira vez que esse token acaba envolvido em um escândalo.
Em 2021, então deputado e agora presidente, promoveu a plataforma Coinx, que oferecia lucros de 8% ao mês em dólares. Agora, esta plataforma está sendo investigada por suposta fraude. Da Argentina, vamos para os Estados Unidos, porque a movimentação do presidente americano Donald Trump tem grande impacto em todo o mundo. Relações comerciais, tarifas e corte de custos são algumas das medidas mais polêmicas do magnata. Recentemente, a influência do bilionário Elon Musk sobre o líder do governo dos Estados Unidos foi bastante questionada. A Bruna Milan preparou uma reportagem sobre este assunto. Acompanhe. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou para o segundo mandato ainda mais forte. Com uma série de medidas assinadas em pouco tempo morando na Casa Branca, o magnata tem um forte aliado quando se trata de decisões polêmicas. O bilionário Elon Musk foi o escolhido por Trump para assumir o Departamento de Inteligência Governamental e, basicamente, serve como um conselheiro estratégico do presidente. Mas esse cargo levanta questões que a imprensa tem comentado bastante. Até onde as medidas apresentadas são pensadas por Trump? Em que momento o bilionário começa a intervir e até onde ele pode ir? Muito influente, Musk investiu cerca de 200 milhões de dólares na campanha de Trump e conseguiu se tornar ainda mais poderoso, agora com a maior potência do mundo à sua disposição. A história entre os dois não é recente. Em 2017, durante o primeiro mandato de Trump, Musk foi conselheiro, mas abandonou o cargo poucos meses depois por divergências políticas. Desta vez, os críticos apontam um grande risco de conflito de interesses. No cargo que ocupa, Musk tem acesso a dados das agências federais, mas o bilionário tem empresas que prestam serviços ao governo. Esse departamento do qual Musk chefia pretende trabalhar em 3 frentes. A primeira inclui a redução do orçamento dos Estados Unidos. Inicialmente, uma redução de 2 trilhões de dólares foi sugerida, mas Musk diz ficar feliz se atingir a meta de reduzir 1 trilhão. A segunda é a revisão das regulamentações federais, com a simplificação de regras para empresas. E a terceira é a redução do número de agências federais. Atualmente, o país tem cerca de 400 agências regulamentadoras, mas, caso consiga colocar seu plano em prática, pretende deixar apenas 99 agências. De acordo com os críticos, a proximidade entre os dois pode ajudar o dono da SpaceX a desregulamentar áreas onde ele investe, como criptomoedas e inteligência artificial, beneficiando ainda mais Musk. Mas as sugestões dele para o presidente de nada valem sem a aprovação do Congresso, já que o departamento que o bilionário chefia funciona como uma comissão externa, como se fosse uma consultoria. O que ajuda a dupla de magnatas a tirar os planos do papel é o fato de Trump ter maioria de apoiadores tanto no Congresso quanto no Senado. Durante a semana, a imprensa americana atribuiu a Musk uma influência cada vez maior sobre o presidente. Alguns dizem que ele opera com poder irrestrito e sem prestação de contas. O presidente, no entanto, afirma que o departamento que Musk chefia o ajuda a colocar em prática promessas de campanha, principalmente a de fazer uma revisão radical do governo federal. E para explicar um pouco mais sobre essa relação entre Donald Trump e Elon Musk, recebemos o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao JP Internacional. Obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Soraya, é um prazer estar aqui com vocês. Urian, já te faço a primeira pergunta, né? Qual é o impacto real de Elon Musk sobre as decisões políticas de Trump? Ele tem essa influência direta de fato ou é apenas usando o seu poder de comunicação? Olha, Soraya, o Musk ele não apenas influencia o Trump, mas ele opera dentro da máquina do governo como um CEO gerenciando um conglomerado. Então, a sua presença ela não se resume a tuitar bravatas ou criar narrativas para a base trumpista. Ele está efetivamente reconfigurando como o Estado americano funciona. Isso vai muito além da comunicação. O Musk está por trás
da implementação do Departamento de Eficiência Governamental, que é esse projeto que já conseguiu acesso sem precedentes aos sistemas do IRS, a Receita Federal, da Segurança Social também, além de manipular também verbas federais e cortar financiamentos que são bastante estratégicos para os Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, daquele Fundo Nacional para a Democracia, que ajuda pessoas que são vítimas de regimes autoritários ao redor do mundo. Então, se o Trump for a figura de frente, o Musk é o homem nos bastidores ali, abrindo portas e derrubando barreiras burocráticas que antes garantiam alguma separação entre o governo e interesses privados. O que a gente está vendo é o Musk como cérebro tecnológico da administração Trump, reorganizando a máquina estatal, a seu gosto, obviamente, enquanto o Trump ele se beneficia politicamente desse desmonte, vendendo tudo isso como um combate à fraude, né? Mas, no entanto, ao analisar essas ações, a impressão que a gente tem é que o Musk está menos interessado em reduzir desperdícios e mais focado aí em eliminar regulações, fragilizar instituições e expandir seu próprio poder sobre os dados, né, e sistemas governamentais. Então, isso é bastante preocupante. Até porque, né, há pouco tempo, Elon Musk era conhecido por ser somente um bilionário, que até não se envolvia tanto com política e, de repente, né, de uma hora para outra, passa a ser um manda-chuva ali de Donald Trump. Como que você descreveria essa relação entre os dois, né? Eles são, de fato, então, aliados estratégicos ou apenas se admiram mutuamente? Olha, a relação entre os dois não dá para falar nesse primeiro momento que é uma amizade. Eu acho que é um pacto de conveniência, né? Ambos se beneficiam mutuamente, mas a gente não pode se enganar. O Musk ele não é só um bajulador do Trump. Ele é um parceiro ativo nessa engenharia do que é o trumpismo 2.0. O Musk entrou no governo com acesso sem precedente à burocracia americana, algo que nem mesmo os mais próximos aliados do Donald Trump conseguiriam até então. Conseguiram. Ele não apenas influenciou diretamente o corte desses todos esses programas que eu já mencionei, mas ele também ele tem, de alguma maneira, ajudado a moldar o governo aos seus interesses. Então, eu vejo que é uma aliança que é transacional, que o Trump ele fornece a blindagem política e o Musk fornece a máquina de desmonte do governo. Agora, Urian, essa aproximação, e eu acho que todo mundo quer saber, né? Na verdade, essa influência até de Elon Musk sobre Donald Trump pode ser, de fato, talvez, o início de uma tomada hostil do governo americano? Eu acho que a gente pode chamar isso de várias coisas. Pode ser uma tomada hostil, pode ser uma captura do Estado, uma privatização do governo, mas o que Musk está fazendo, isso não tem precedentes na história dos Estados Unidos. Ele conseguiu poder executivo real sem precisar se eleger, até mesmo porque ele não poderia, porque ele é sul-africano, ele não é norte-americano. E ele está usando isso para moldar o governo de dentro para fora. Então, esse departamento dele, ele tem sido usado como pretexto para tudo isso. Mas, na prática, a gente tem que sempre lembrar que o Musk ele é um empresário do setor privado, agora com o poder de monitorar, manipular e até mesmo potencialmente desviar recursos sem precisar passar por uma supervisão do Congresso. Pode parecer exagerado? Eu acho que a gente tem que se lembrar lá atrás na história, né? No escândalo do Watergate com o Nixon, que começou exatamente com o uso indevido de ferramentas governamentais para fins políticos. Eu acho que a diferença é que agora esse acesso ele não está sendo algo que começa ilegalmente, mas com poder dado nas mãos do Elon Musk. Então, acho que acaba sendo ainda mais preocupante. Agora, se nesse momento, né, os dois parecem ali se admirarem, enfim, serem de fato um aliado um ao outro, será que em algum momento Musk e Trump vão bater de frente, né? Porque os dois gostam de ser o centro das atenções e de dar a palavra final, né? Por enquanto parece que estão se dando bem. É verdade. Até o momento parece que eles estão alinhados porque ambos têm algo a ganhar agora. O Trump ele quer um governo que funcione de forma mais autoritária e sem interferências institucionais, algo que estava até
previsto quando a gente olha para a campanha dele, para a retórica da campanha dele, e o Musk quer um governo que não atrapalhe os seus negócios e que lhe dê controle sobre sistemas e dados. Mas esse equilíbrio ele pode ter aí um prazo de validade. Vale ressaltar que os dois são figuras que gostam de ser o centro das atenções. O Donald Trump, que é uma figura com características populistas, controladora, a gente sabe que eles tentaram se blindar dessas críticas, até dando recentemente uma entrevista para uma emissora norte-americana, os dois lado a lado, né? Então, um bajulando o outro, basicamente para mostrar que não existe nenhum tipo de problema, de disputa, mas eu não colocaria minha mão no fogo por conta disso, né? O Trump ele é um populista político e o Musk ele é um empresário pragmático. Quando o Musk também ele enxergar que ele não precisa mais do Trump ou que o Trump pode virar um peso para ele quando chegar ali mais próximo do fim do mandato, ele pode simplesmente pular o barco e começar a financiar outro político muito mais alinhado com os seus interesses de longo prazo. Agora, Urian, só para a gente finalizar, né? A influência, então, de Elon Musk sobre Donald Trump, na sua visão, pode ser preocupante ou positiva de olho na democracia americana? Péssima. É um desastre anunciado. O que o Musk está implementando não é um governo mais eficiente. É bom frisar, existem muitas coisas a serem consertadas, né? O governo americano ele poderia ser mais eficiente, mas o que ele está implementando na prática é um governo muito mais opaco, mais autoritário e mais vulnerável à captura por interesses privados. A gente observa também que tem algo que os dois têm em comum, que ambos dizem defender a liberdade de expressão, mas é algo que também é bastante questionável. Basta a gente olhar também para o histórico recente. O Elon Musk ele fez uma publicação nos últimos dias criticando um programa que era o 60 Minutes, porque esse programa fez algumas críticas a algumas atitudes dele, e ele basicamente disse que as mesmas pessoas que organizam esse programa, esses jornalistas, eles deveriam ser presos por um período bastante longo. Então, essa não me parece ser uma atitude de uma pessoa que, de fato, defende a liberdade de expressão irrestrita. Vale lembrar que ele também, quando comprou o antigo Twitter, também, no primeiro momento, acabou bloqueando, suspendendo contas de diversos jornalistas muito conhecidos que fizeram críticas diretas a ele ou até mesmo às suas empresas. Então, eu acho que é muito preocupante quando vem um discurso de defesa da liberdade, mas que não é corroborado pelas ações de quem defende esse mesmo discurso. Conversamos com Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e sempre disponibilidade aqui conosco. Obrigado, Soraya. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, agora é hora da gente conferir o que foi destaque nesta semana e o que será destaque na próxima semana no Radar Internacional. Um terremoto de magnitude 4,7 na escala Richter foi sentido em Portugal na segunda-feira. O tremor foi registrado na região de Lisboa, com epicentro na cidade de Seixal, região metropolitana da capital do país. A informação foi confirmada pelo Instituto Português de Mar e Atmosfera. Não houve confirmação de vítimas ou danos graves. E mais um acidente envolvendo um avião, agora na América do Norte. Uma aeronave da Delta Airlines capotou no momento do pouso no aeroporto de Toronto, no Canadá. A pista estava coberta de gelo e nevava muito na hora. Dos 80 ocupantes, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas. As causas do acidente são investigadas pela Agência Canadense de Acidentes Aéreos. E a jogadora Jenny Hermoso quer recorrer da sentença que impõe uma multa de R$ 64,2 mil a Luiz Rubiali pelo beijo não consentido durante a celebração da Copa do Mundo de 2023. O Ministério Público havia pedido uma pena de pelo menos 2 anos e meio de prisão. E os restos mortais de 4 reféns israelenses, incluindo um bebê de 8 meses e uma criança de 4 anos, foram entregues pelo grupo extremista Hamas. A entrega ocorreu em Khan Yunis, na faixa de Gaza, como parte daquele acordo de cessar-fogo.
2 brasileiros que conseguiram fugir de uma rede de tráfico humano em Myanmar, no Sudeste Asiático, chegaram aqui ao Brasil. Por 3 meses, eles foram mantidos reféns por uma máfia de golpes cibernéticos. E na semana passada, eles conseguiram fugir ao lado de centenas de imigrantes. Foram para a Tailândia e de lá depois resgatados. Inflação da Argentina em janeiro é a mais baixa em quase 5 anos. 13 meses após a chegada de Javier Milei ao poder do país, a cifra, que durante anos preocupou os argentinos, caiu para 2,2%. O indicador foi impulsionado, sobretudo, pelos setores de moradia, água, eletricidade, gás e outros combustíveis. E agora, para ficar de olho também na agenda da próxima semana. No dia 24 de fevereiro, a guerra entre Rússia e Ucrânia vai completar 3 anos. E nós vamos, claro, acompanhar como serão os próximos dias desse conflito que já matou muita gente. E também no dia 24 de fevereiro vai acontecer o julgamento de um cirurgião francês de 74 anos, acusado de estuprar e agredir sexualmente quase 300 pacientes ao longo de 25 anos, a maioria menores de idade e muitos sob anestesia. E no dia 25 de fevereiro, o mundo vai assistir ao julgamento que decidirá se confirma o impeachment do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. E foi aprovado pelo parlamento em dezembro. E agora mais um tema importante também para ficar no radar. Vem lá da Alemanha, quase 60 milhões de eleitores vão às urnas no domingo para votar em eleições parlamentares. Nós preparamos um perfil dos principais candidatos. Acompanhe na reportagem de Valéria Luizetti. Olaf Scholz, de 66 anos, é candidato à reeleição e representa o Partido Social Democrata, de centro-esquerda. Scholz é advogado. Ele já foi prefeito de Hamburgo, ministro das Finanças e vice-chanceler antes de assumir o cargo mais importante do poder alemão, em 2021, quando Angela Merkel deixou o posto ao anunciar a aposentadoria. A instabilidade política na Alemanha, que resultou na antecipação do pleito, começou com o rompimento da coalizão que governava o país. A baixa popularidade das políticas econômicas, crises legislativas e outras divergências contribuíram para o fim do grupo. Scholz tem poucas chances de se reeleger. A representante de direita, Alice Weidel, de 45 anos, é do Partido Alternativa para a Alemanha. Weidel é formada em Economia e Administração. Antes de entrar para a política, trabalhou no banco Goldman Sachs. Em seu discurso, ela defendeu a deportação em massa, chamando de remigração. A defesa de uma política migratória mais rígida é uma das principais bandeiras da AfD. A candidata também disse que, caso eleita, irá derrubar todas as turbinas eólicas. Ela defendeu o uso de energia nuclear e do gasoduto Nord Stream. Nos últimos meses, Elon Musk se tornou um dos principais apoiadores de Weidel no cenário internacional. Friedrich Merz, de 69 anos, é do Partido União Democrata Alemã de Direita. Advogado de formação, antes de entrar para a política, Merz cumpriu serviço militar como soldado do exército alemão. Formou-se na Universidade de Bonn e trabalhou na Associação Alemã da Indústria Química em Bonn e Frankfurt até 1989. Em seu discurso, Merz afirmou que o partido está pronto para a mudança. E ainda falando sobre as eleições na Alemanha, vamos conversar agora com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, direto de Munique, que vai trazer para a gente um pouco da expectativa para a escolha do próximo líder. Oi, Luca, já deu para sentir como está o clima por aí? Oi, Soraya, deu sim. A gente tem acompanhado de perto este pleito que tende a mudar bastante a Alemanha até o final desta década de 2020. Nós vemos que aqui no país as duas principais preocupações da população alemã estão fundamentadas, primeiramente, na economia, já que o país vive uma recessão técnica com a previsão de crescimento de apenas 0,5% neste ano de 2025, e também as questões migratórias, já que estas
questões relacionadas à onda de imigrantes que chegaram aqui desde 2015, tem também alterado muito a dinâmica nas cidades e feito com que muitos partidos questionassem a necessidade da Alemanha abrir a porta para todos. Exatamente que nesse sentido que vemos que a União, o partido conservador de Friedrich Merz, se desponta nas pesquisas com mais de 30% e tende a ser o próximo chanceler da Alemanha. A grande incógnita é com quem ele formará governo, afinal é muito pouco provável que qualquer partido consiga governar sozinho e muitos apontam que os partidos então de centro-esquerda, os verdes, os liberais ou até mesmo os sociais-democratas podem ser o fiel da balança. Algo que chama a atenção é que o partido Alternative für Deutschland, a Alternativa para a Alemanha, uma legenda ultraconservadora, chamada por alguns de extrema-direita, pontua acima dos 20 pontos, o que pode ser também a votação histórica com o melhor desempenho desta legenda dentro da política alemã e que pode mudar bastante a configuração em Berlim. Aliás, Luca, algum candidato representa uma mudança mais radical nesse cenário político alemão? Olha, Soraya, o que nós vemos dos dois principais candidatos que pelo menos pontuam melhor nas pesquisas, tanto Friedrich Merz quanto Alice Weidel, dizem que a Alemanha precisa voltar a se reindustrializar, focando nas indústrias de base, indústria automotiva, focando também na sua independência energética, provavelmente reativando as usinas nucleares, e ambos também são favoráveis a uma imigração mais rígida, um controle mais rígido das fronteiras, impedindo com que novas ondas de imigrantes, sobretudo do Oriente Médio, se estabeleçam na Alemanha, assim como aconteceu durante a gestão Merkel e a gestão Scholz. Então, tudo indica que o pêndulo democrático aqui na Alemanha cairá mais à direita, mas nós continuaremos acompanhando no domingo e também ao longo da programação da Jovem Pan News. Ou seja, já dá para dizer que há uma possibilidade de mudança de rumo ou a tendência mesmo é de continuidade no modelo do governo atual? A chance da permanência de Olaf Scholz é muito baixa, já que os três partidos que formam a coalizão atualmente, os sociais-democratas, os verdes e os liberais, somando as intenções de votos de todos eles, independentemente do Instituto de Pesquisa, não chegamos nem ao menos a 33%. Portanto, é muito pouco provável que essa coalizão se mantenha e nós vemos que a possibilidade de formação de governo ela é mais favorável aos conservadores, no caso de Friedrich Merz, que já sozinho tem 33%, que precisaria provavelmente de apenas um partido para conseguir os 50% mais um. Então, a gente pode dizer aqui com quase 99% de chance que Olaf Scholz não permanece como chanceler da Alemanha a partir da semana que vem. Agora, a gente sabe que em cada país o esquema de votação é diferente. Aí na Alemanha, por exemplo, eles seguem 5 princípios. Como que funciona, a escolha do novo líder do país? E a gente sabe que essa composição, esse cenário de vários partidos concorrendo, é algo até normal na Europa. Exato, a votação aqui é por papel, pode ser feita tanto pelo correio quanto presencialmente, e cada alemão tem direito a 2 votos. Um voto é o candidato distrital, são 299 distritos na Alemanha, onde o candidato é eleito diretamente, e o segundo voto é no partido, que depois terá a divisão proporcional para o parlamento. O que chama a atenção é que, apesar de nós termos mais de 40 partidos na Alemanha, só aqueles que conseguem ficar acima dos 5% da eleição proporcional entram no Bundestag, no parlamento alemão, e podem ter representação política em Berlim. Então, caso os partidos não alcancem esse limiar de 5%, os seus votos serão redistribuídos proporcionalmente aos demais partidos acima dos 5%, para que assim a representação fique mais fácil dentro de Berlim, e isso ajude o governo a formar uma coalizão mais fácil com apenas 1 ou 2 partidos, ao contrário do Brasil, que é necessário uma série de partidos para que haja a sustentação legislativa de um presidente. Luca Bassani conversando com a gente direto da Alemanha, sempre onde a notícia está, Luca? Bom, vamos continuar acompanhando daqui, de olho em tudo que acontece por aí. Muito obrigada mais uma vez. Bom, o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas claro, a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nos vemos ao longo da programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. Até uma próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.